que existe muita bizarrice no futebol sul-americano, isso todos nós sabemos, mas o futebol europeu não fica de fora disso. Por isso eu escolhi esse vídeo aqui do Eurofut sobre 21 casos bizarros e curiosos da Champions League pra gente ver as pataquadas que também existem no futebol europeu. Entre diversas atrapalhadas e momentos bizarros, você sabia que na Champions Pariu, League o cara o ficou jogador pelado ali, mano. Eu acho que eu lembro quem é que tava na temporada, na TV. Nossa senhora. de linha agora pode pegar a bola com a mão? Pois é, cara, se liga nessa bizarrice que aconteceu recentemente. Na Champions da temporada 23-24, o Arsenal enfrentava o Bayern de Munique. Quando o juizão apitou, o Raya cobrou o tiro de meta, a bola tava em jogo e o Gabriel Magalhães simplesmente abaixou e pegou a bola com a mão. Isso aqui é muito famoso. Mano, o Gabriel Magalhães nesse momento, ele contou muito, mas muito com a sorte, porque, mano, se o juiz quisesse, ele tinha marcado o pênalti aqui agora mesmo, mano. Ele só não marcou porque, tipo, mano, seria muito insalubre, mano, botar um pênalti no comecinho da partida, velho. Bom, sem mais nem menos, os jogadores do Bayern protestaram. Tanto que ele pegou a bola e ele ficou tipo... E agora, o que eu faço com a bola? Eu devolvo? Mas não foi pênalti. Pelo jeito pode pegar a bola com a mão agora, porque o juizão ignorou, não marcou nada, deixou... Porque ele não teria coragem, mano. Ele não teria coragem de marcar um pênalti desse aqui, porque não existe marcar um pênalti desse, mano. Porque isso aqui não acontece, não existe, mano. O que o Gabriel Magalhães fez aqui, velho? Ele que vai fazer isso aqui na Copa do Mundo pela seleção brasileira, pra ele ver se eu não pipoco minha televisão no chão. O tiro de meta ser cobrado novamente, e depois da partida, o Thomas Tuchel, que era o técnico do Bayern de Munique, tava indignado e não, tem que ficar. Segundo ele, o árbitro teria justificado essa decisão, dizendo que foi um erro infantil do Gabriel Magalhães, por isso não tinha que ter marcado. Eu acho engraçado quando o árbitro quer inventar suas próprias regras, né? Tá valendo basquete na Champions agora? Mas calma que tem reviravolta. Que isso, mano? O apresentador que tá muito puto com o Gabriel Magalhães, mano. Deixa o cara, pô. O cara só fez um errinho só. Isso porque logo na temporada 24-25, o Aston Villa encarou o Clube Bruges e o zagueirão Tyrone Mings fez exatamente a mesma coisa. Como que aconteceu isso em 2 edições seguidas da Champions, eu não sei. Só que dessa vez o pênalti foi dado sim. Não teve essa de que foi um erro infantil com o juizão perdoando o Mings. E o Villa perdeu o jogo por 1-0 justamente com gol. É o Lewandowski, isso aqui? Que Lewandowski da Deep Web é essa porra aqui? Hã? Que isso, véi? Ou marcado neste pênalti bizarro. O pior de tudo é que foi um lapso total do coitado do Mings, que tinha acabado de voltar de mais de 400 dias parado. Tava lutando incessantemente contra as lesões ali, e aí voltou e meteu uma dessa, cara. Pensando assim, bem que o juiz poderia ter... Era melhor nem ter voltado. Perdoado o cara, né, coitado. E falando em pegar a bola com as mãos, talvez seja o momento, de repente, assim, de tirar as crianças da sala. Que isso, mano? A gente vai falar do confronto de oitavas de final entre Atlético de Madrid e Inter de Milão na temporada 23-24. 2 times muito qualificados, mas isso não vem ao caso. O que vem ao caso é que o Thuram simplesmente apertou o pirulito do Savic. E não... O peru? Não ganhou nem o amarelinho. Talvez o juiz tenha interpretado que ele claramente foi só na bola. A Inter, que certamente gosta de uma sacanagem, né? Porque enfrentando o Porto na temporada 22-23, simplesmente o Dumfries puxou o calção do Galeno e deixou o cara... Como assim eles gostam de uma brincadeira? É o quê? Virou o São Paulo Esporte Clube? Eu não tô entendendo. Só de cueca no meio do jogo, cara. Mostrando aquela cueca bem velha mesmo, bem gasta. Deixou com certeza o Galeno tá precisando com ele. Por que não deixou o Cristiano, né? Pois é. Conhecer aquelas cuecas boxer, né? E aí uma mera transmissão inocente de Champions virou o momento... Pobre coitado, com capô de Fusca, mano. Tinha que estar com uma boxezinha também, né? Cagou do pau. Mas quem vai imaginar também que ele vai ficar... Ele nunca ia imaginar que ele ia ficar nu. Feito mais 18 do nada, né? Mas isso aí foi dentro de campo. Também teve um... puxou só o short, né? O calção. Imagina se puxasse tudo. Um momento completamente inusitado na temporada 21-22. Só que não nas 4 linhas, né? Pois é. Partiu o Kai Havertz bater. Já tinha chegado a hora do sorteio para as oitavas de final da Champions. E foi uma loucura completa. Olha aí, rapaziada, a bola quente, a bola quente. Basicamente, sabe aquelas regras pro mata-mata? Em que os times que se enfrentaram na fase de grupos da Champions não podiam se enfrentar nas oitavas. Ou times do mesmo país não poderiam se enfrentar logo de cara e tal. Eu não sabia não, agora eu tô sabendo. Então, a UEFA fez uma confusão nisso aí e botou times nas categorias erradas. Por exemplo, times que não poderiam se enfrentar acabaram caindo no sorteio como se pudessem, entendeu? Então o sorteio tava finalizado. Olha aí, rapaziada, no meio dessa bagunça toda que vocês acham que tem roubalheira, não tem.
Tudo certo, todo mundo comemorando ou já planejando seus adversários, quando de repente foi anunciado que o sorteio foi anulado e refeito do zero. Foi a decisão correta, né, e até legal da UEFA ter admitido o erro naquele momento. Muito melhor do que deixar passar e inventar uma desculpa qualquer, né. Agora, eu lembro até hoje de todo mundo já empolgado pro confronto que tinha sido sorteado entre PSG e Manchester United, que colocaria de novo frente a frente Messi contra Cristiano Ronaldo. Teria sido o último confronto aí oficial entre as duas lendas, mas depois foi anulado e infelizmente esse reencontro nunca chegou a acontecer na Champions aí, uma pena. Outra situação muito engraçada, cara, envolvendo esse sorteio foi quando o midiático e polêmico Eric Cantona foi um dos convidados de um sorteio da Champions lá, quando ele recebeu um prêmio pelo que ele fez fora do futebol e tal, e aí o apresentador cometeu o erro de perguntar: o que está passando na sua cabeça neste momento? Aí, cara, será que é uma boa perguntar isso pra um cara como o Cantona? Ele que já deu voadora em torcedor fascista, né, muito bem. Já chamou o treinador da seleção dele de merda, literalmente. Já deu uma coletiva de imprensa bizarra falando de gaivotas seguindo sardinhas. Não sei se é a melhor ideia perguntar o que o Cantona tava pensando. E aí, cara, a resposta veio à altura do personagem que ele é. Se liga o que ele falou: como moscas para garotos travessos, assim somos para os deuses. Eles nos matam por diversão. Logo, a ciência não apenas será capaz de retardar o envelhecimento das células, como vai fixar as células em um estado, e assim nos tornaremos eternos. Apenas acidentes, crimes e guerras ainda nos matarão, mas infelizmente, crimes e guerras vão se multiplicar. Eu amo o futebol, obrigado. Mano, o Cantona, ele tava ensaiando muito isso. Ele tava só esperando a brecha pra soltar o ultimate. O que que foi isso, mano? Fui no outro mundo e voltei aqui, calma lá. O melhor de tudo é que no meio dessa resposta eles cortam pro Messi e pro Cristiano Ronaldo sentadinhos ali. E eu não sei o que é pior, né? Se eles não entenderam nada do discurso por conta de ser inglês, com um sotaque bem forte do Cantona. Mano, eu tava esperando que ele fosse, tipo, falar, sei lá, falar um palavrão ou falar alguma coisa muito pesada. Mas não, o cara começou a filosofar. E estavam fingindo normalidade, ou se eles justamente entenderam e por isso estavam mais perdidos ainda, né? E no final do discurso a câmera corta pra essa cena, com o diretor da Juventus completamente confuso, enquanto o Nedved ao lado dele tá ali feliz, batendo palma, aplaudindo. Mas ó, pra quem achou esse discurso uma doideira total, saiba que a primeira frase que ele diz é na verdade uma citação de King Lear, do Shakespeare, beleza? Respeita o Cantona, o homem é culturado, mandou uma baita crítica, ou foi só um devaneio da cabeça dele mesmo? Cantona que já atuou num filme... Exatamente, eu ia falar isso, ó. Eu tava pesquisando uns tempos atrás sobre algumas curiosidades sobre jogadores e ele... virou ator. Chamado A Salvação, e quem foi a nossa salvação foi o navegador Opera. Ele... Que isso, Opera? Você aparece no canal de todo mundo, eu uso vocês, me patrocina também, pelo amor de Deus. Voltando pros casos bizarros, imagina você dar uma surra no seu adversário, meter uma goleada histórica e ainda assim ser eliminado. Pois é, aconteceu lá na Champions da temporada 14-15, naquela famosa fase qualificatória que a gente chamava de pré-Champions, né? O Celtic da Escócia enfrentou o Legia Varsóvia da Polônia e tomou uma taca, beleza? Fora de casa foi 4-1, com direito ainda a 2 pênaltis perdidos pelo capitão Virdoliak, ou seja, poderia ter sido um baile ainda maior, mas esses gols não fizeram falta, né? Já que foi um 4-1, será que não? Realmente não, porque veio o confronto de volta e o Celtic mesmo em casa sucumbiu de novo para os poloneses, tomando um 2-0 e vendo então o Legia se classificar para a Champions League com um 6-1 no agregado, coisa linda demais. Quero saber pra onde que isso aqui vai dar. Só que o detalhe aqui é que no apagar das luzes do segundo jogo houve uma reviravolta. Com o placar já feito, o Legia resolve colocar em campo o lateral direito Bartosz Berezinski para jogar os últimos 3 minutos de jogo. Até esse momento ele não tinha nenhum minutinho sequer na competição, então foi aquela famosa substituição pro cara entrar, jogar um pouquinho, dar uma corridinha, sentir o gosto do jogo ali, né? O que esse cara vai fazer, viado? Classificação que já tava completamente definida, 6-1 no agregado. Mas se em campo ele nem teve tempo de fazer nada, fora dele a história foi outra, porque o Berezinski tinha sido expulso pelo Celtic na Europa League da temporada anterior e assim ainda tinha que cumprir suspensão, estando então inelegível pro confronto contra o Legia. Ele não podia jogar, mas entrou em campo. Então esse jogo foi decidido fora do gramado. Exatamente, meio que no tapetão ali, né? Foi identificado esse erro do Legia e aí eles deram uma vitória de 3-0 pro Celtic, de forma administrativa, né? Como se fosse um WO. Então o que era uma vitória do Legia por 2-0 no segundo jogo, virou uma vitória do Celtic por 3-0.
E aí tu soma os dois placares, o 4-1 da ida com o 3-0 da volta e dá 4-4. Então o Celtic, mesmo sendo surrado por causa disso aí, acabou classificando na época pelo desempate, que era o gol marcado fora de casa. Ué? E fazendo o coitado do Legia ser eliminado mesmo depois de ganhar os 2 jogos. Então lembra aqueles 2 pênaltis perdidos no primeiro jogo? No final das contas fizeram falta, né? E talvez o mais bizarro dessa história é que Mano, eu não entendi nada, mas eu vou fingir que eu entendi. Berezinski era titular desse time do Legia e já tinha ficado de fora de 3 confrontos da pré-Champions. Ou seja, seria o suficiente para ele cumprir uma punição de 3 jogos, né? Porém, aparentemente o Legia esqueceu de registrar ele no elenco dessas partidas. Assim, ele não pôde cumprir oficialmente a suspensão. E por isso, quando ele chegou pra esse jogo contra o Celtic, ainda tava suspenso. Vou te contar, hein, cara, que historinha esquisita, mas ó, de qualquer forma o Celtic agradeceu, passou de fase e foi eliminado pro grandioso Maribor antes da fase de grupos. Tá de sacanagem com a minha cara, cara. Quando eu li isso aqui eu fiquei indignado. Pô, valia mais a pena ter perdoado o coitado do Legia e deixar eles tentarem a sorte do que dar a vaga pra esse time do Celtic, que já tinha apanhado, depois passou mais vexame ainda. Mas, cara... Foi igual o Brasil e Croácia, né? O Brasil sofreu pra ganhar lá da Croácia, né? Acabou não ganhando, foi pros pênaltis. Aí depois que a Croácia passou do Brasil lá na Copa do Mundo, tomou uma peia pra Argentina. Por isso que eu falo, gente. Se o Brasil tivesse passado... Eu acho que o Brasil não ganhava, porque aquele ano era da Argentina, velho. Isso me lembra quando eu era jovem e tava num torneio de Winning Eleven com os meus amigos. Eu tava destroçando um camarada lá, metendo, sei lá, um 6-0, e ele foi expulsando todos os jogadores dele pra perder apenas de 3-0. Que é o que acontece quando um time toma 5 vermelhos, né? Só pra despiorar o saldo de gols dele no campeonato. Eu tenho ranço até hoje dessa trapaça aí, cara. Falando em trapaça, vamos agora pra outra história de desqualificação, de quando um time venceu a Champions, foi campeão, ergueu a taça e ainda assim foi banido de participar da próxima edição, né? Essa é mais complexa, mas pra dar uma boa resumida, foi com o Marselha na temporada 92-93. O time francês venceu a Champions pra cima do Milan, só que na mesma época teve um baita escândalo de corrupção quando eles subornaram alguns jogadores do Valenciennes pra pegarem leve num jogo do campeonato francês e poderem ir com tudo então pra essa final da Champions. Aí, rapaziada, suborno, hein? A gente viu no vídeo recente que saiu no canal aí sobre teorias das conspirações, né? Aqui foi confirmadíssimo aqui, ó. O esquema foi descoberto quando a polícia encontrou um envelope com dinheiro enterrado na casa da tia de um jogador do Valenciennes. Nossa, mano, mas qual que é o sentido do cara deixar dinheiro escondido junto com a carta, mano? Que acabou revelando tudo. Então o Marselha ganhou a Champions e ganhou o Campeonato Francês. Caraca. Lá no francesão, eles perderam esse título, né? E foram rebaixados. Porém, na Champions, a punição foi não poder participar da próxima edição da Champions e ficaram de fora também do Intercontinental, com o Milan indo no lugar deles e perdendo pro São Paulo. Acho justo. Olha o São Paulo aí, ó. Acho justo, acho justo. Acho que deveria ter perdido também a Champions, tá? Mas o título em si da Champions League não foi tirado do Marselha e fica lá até hoje. Porque é considerado que a treta aí do suborno foi uma questão dentro da França, uma questão envolvendo o campeonato francês e não a Champions, né? Mas foi um baita efeito dominó que começou com a bizarrice de... Isso faz sentido. Subornar jogadores pra conseguir ganhar no Valenciennes, amigo. Aí é complicado mesmo. Deve ser triste os jogadores que não tem nada a ver com isso conquistarem alguma coisa grande assim, serem punidos. E por falar em injustiça, uma das maiores da Champions é também uma das expulsões mais esquisitas da competição. Vamos ver. Era simplesmente Arsenal e Barcelona na temporada 2010-2011 e o primeiro jogo foi 2-1 pros Gunners, com direito a um gol sem ângulo do então craque da equipe, Robin. Pra vocês verem, rapaziada, o tipo de coisa que a gente tem que fazer pra gente poder botar um clipe no vídeo, ó, e não tomar direitos autorais. A gente tem que fazer esse tipo de coisa aqui, ó. Isso aqui não é bizarrice não, isso aqui é o que a gente tem que fazer. Van Persie. Aí no segundo jogo... Ainda bota com frame rate baixo ainda, velho. Os caras tem que podar o vídeo todinho. O confronto... Parece uma mulher, ó, uma lésbica aqui. Tava 1-1 e se encaminhava para uma classificação do time inglês. Quando o Van Persie recebe uma enfiada de bola na direção do gol, chuta e tava impedido. Tudo bem, sem problemas. Beleza. Até aí tudo normal. Só que o juizão apitou antes dele chutar e o holandês já tinha um amarelo. E aí ele chutou. E aí o árbitro achou prudente dar outro amarelo e expulsar o Van Persie. Expulsou o cara porque ele chutou uma bola. E tudo bem, tem aquela regra de amarelo caso o jogador continue a jogar depois de um apito, mas nesse lance específico, ele mal teve tempo de reagir. Mano, o árbitro... A questão de arbitragem é totalmente subjetiva, né, mano? O cara podia entender totalmente essa situação aqui, que, mano, ele não chutou pela maldade, Foi coisa de um segundo entre o apito e o... Eu teria que ver o lance pra ver se ele foi na maldade ou não, mas, mano, pelo que o apresentador tá falando aqui, mano, foi, tipo...
pi, chutou, tá ligado? Chute. Ou até antes, ele já tava fazendo o chute, já antes dele E apitar, ele mesmo disse que não conseguiu ouvir o apito no meio da torcida ensandecida do Nossa, Barcelona, mano. que tava fazendo muito barulho, o que faz sentido. Paia, E eu acho que o ponto aqui que diferencia esse lance de muitos outros que a gente já viu é que ele não fez na maldade. Dá pra ver claramente que ele não tentou atrasar o jogo ou impedir um reinício aqui, né, mano? Mas a gente também tira o som pra evitar rápido, também, nem nada. O cara realmente chutou pro gol, achando que o jogo tava valendo. Bom, de qualquer forma, ele vai pra rua. O Barcelona, então, com um a mais, faz 3-1 e avança, inclusive indo até a final e vencendo essa Champions League, a segunda sob o comando de Pep Guardiola. Talvez tudo por causa dessa expulsão boba, vai saber. Falando em Guardiola... Quanto será que tava o jogo antes dessa expulsão? Queria saber a cara do Guardiola aqui. O homem é outro que é uma figurinha carimbada da Champions faz um bom tempo. E assim, Olá, ele também teve a sua boa dose de bizarrices, né? Recentemente mesmo ele protagonizou uma incrível e até um pouco preocupante. Mano, bizarro. Bizarro, velho. Tipo, mano, vocês não têm noção do quanto que eu fiquei agoniado pela primeira vez quando eu vi essa parte aqui arranhada. Porque, mano, aqui ele literalmente, tipo, ele arranhar aqui, né? Tipo, porra, é de boa, mas aqui tem um ossinho aqui, mano. Ele pegou aqui a unha no osso aqui. Ai, meu Deus do céu, que agonia, cara. Quando o Manchester City vivendo um momento complicado, abriu 3-0 contra o Feyenoord em casa, mas conseguiu tomar um empate, deixando o Pep pistolaço ao ponto de aparecer depois pra entrevista coletiva, cheio de arranhão na testa e uma marca com sangue até no nariz. Dando uma entrevista bem esquisita, dizendo ali, brincando, né, que ele queria se machucar. Outro momento questionável foi quando o Haaland simplesmente marcou 5 gols na Champions. Nossa, isso aqui me dá muita raiva, mano. Isso aqui me dá muita raiva. Qual direito esse desgraçado desse Guardiola tem de escolher o futuro do jogador, cara? É pra proteger o Messi? Não, você vai escutar aqui o que ele vai falar aqui. É pra proteger o Messi? E tava pertinho de bater o recorde da competição pra mais gols em apenas um jogo. Todo mundo naquela expectativa. Um momento histórico de um cara que tava surgindo como um foguete pro futebol e poderia ser o primeiro jogador na história a conseguir 6 gols num jogo de Champions. Algo que nem Cristiano e nem Messi conseguiram. E aí o Guardiola... Inclusive, quando eles foram fazer as substituições, né? Quando o Haaland olhou pra beira do campo, ele percebeu que tinha jogadores esperando pra serem substituídos. Ele já sabia que ia ser ele, tá ligado? Ele já sabia, mano. Ele conversou lá com um jogador que tava do lado dele, porque ele sabia que ia ser ele. Guardiola vê a história sendo feita na frente dele e resolve tirar o Haaland de campo. Pô, ninguém entendeu nada, cara. Mas ele tava impedindo o homem de fazer história. O Haaland não saiu bom. Não mesmo. Sacanagem demais. É claro que o Guardiola pensou como técnico, quis poupar o Haaland. O jogo já tava decidido e tal. Nada de poupar. Isso aí eu não sei se ele falou em coletivo, se ele falou pra entrevista, mas ele só não queria fazer o Haaland bater recordes tão cedo na carreira pra ele não ficar, tipo assim... Pra ele não ter motivação pra ele continuar dando o seu máximo, tá ligado? Mas, mano, isso aqui pro cara é uma honra. Então quer dizer que, tipo, se o Yamal ganhar agora a bola de ouro, isso vai fazer ele decair na carreira? Porque ele não vai ter mais aquela motivação pra ganhar a bola de ouro? Nada disso, velho. Mas, cara, ele tava prestes a fazer algo único na história. Não. Calma lá, Guardiola. A história do futebol também é feita de grandes momentos como esse. E o Haaland não chegou no 6º gol, mas chegou no 5º, né? Sendo o cara que marcou mais gols em apenas... Eu fiquei tão puto que minha luz caiu, velho. Eu não sei por quanto tempo meu microfone tava mutado, mas eu vou ter que cortar essa parte que ele tava mutado, né? Espero que eu não tenha perdido muito tempo do vídeo. Grealish e os vídeos dele ali completamente com o cérebro derretido de tanto tomar cachaça. Na época foi bem engraçado e rendeu uma das fotos com mais aura que eu já vi na história do futebol. Como disse o próprio Grealish, né, pendura lá no Louvre. Depois de falar do Guardiola, é quase obrigação falar do Mourinho também, né? E olha que não falta bizarrice na carreira dele. Esses dois aí é brabo demais. Inclusive a gente tem um vídeo só sobre o Mourinho aqui no canal, né? E tiveram casos esquisitos dele na Champions, especialmente quando juntou o Mou com outro maluco que é o Mário Balotelli. Na temporada 2009-2010, a Inter pegava o Rubin Kazan e o Balotelli era o titular no ataque da Inter por conta da lesão do Milito, que estava machucado, e o Eto'o também não estava disponível. O Mou botou ele em campo e no primeiro tempo ele foi lá e tomou um cartão amarelo. O Mourinho, que não é bobo nem nada, chegou no vestiário então e, segundo ele, passou 14 minutos dos 15 de intervalo mandando o papo pro Balota. Mário, eu não posso te tirar, então não toque em ninguém. Vai só na bola, não reage. Se alguém te provocar, não reage. Se o árbitro errar, não reage.
Aí inicia o segundo tempo Eu não sabia que o Balotelli ali tinha essa veia de briguento, tá ligado? Não sabia mesmo, não. e vinha logo no comecinho, o Balotelli vai lá, faz uma falta e é expulso, cara. Os 14 minutos de papo que o Mourinho disse que meteu nele não tiveram nenhum resultado. Outro momento bizarro e incrível do Mourinho na Champions é quando ele comandava o Manchester United e conseguiu virar um jogo contra a Juventus lá na Itália. E acabou o jogo e a gente sabe que ele gosta de provocar, né? Mas essa provocação foi muito histórica porque ele bota a mão no ouvido assim, provocando a torcida rival ali, mas com a boca totalmente torta ali, cara, o que gerou Isso aqui virou meme, isso aqui é famosa pra caralho, essa comemoração. Momento hilário, mas nada é mais hilário do que quando ele entrou escondido numa partida. Foi num jogo em 2005 contra o Barcelona pela Champions, quando ele tinha acusado o técnico Rijkaard do Barça, né, de ter entrado no local dos árbitros e influenciado um cartão vermelho pro Drogba. Por conta dessa acusação aí, supostamente infundada, ele foi suspenso por 2 jogos e deveria ficar de fora de um jogo contra o Bayern pelas quartas de final. Mas vocês acham mesmo que o Mourinho ia ficar fora de um jogo desse, né? Pra poder entrar no vestiário e conversar com o time, ele simplesmente burlou as regras da UEFA, chegando super adiantado no estádio, indo pro vestiário e ficando lá horas esperando o time chegar. Aí ele conseguiu conversar com os jogadores e tal, e pra sair, como é que ele fez? Ele não podia ser visto. Então ele fez um acordo com o roupeiro do Chelsea e se escondeu dentro de um cesto de roupa suja. Eu não tô acreditando nisso não, pô. Isso aqui é cena de filme, cara. Parece uma cena de filme de comédia, sei lá, do Mr. Bean, né? Eu não tô acreditando não, viado. Entrando no cesto de roupa suja ali, prendendo a respiração, o cesto cheio de cueca suada dos jogadores ali. Uai, vai que ele gosta, né não? Quem sou eu pra julgar? Devia estar um negócio nojento e o roupeiro passando pelos árbitros assoviando ali pra disfarçar, sacou? E o detalhe é que ele disse que quando tiraram ele do cesto, ele tava sem conseguir respirar, morrendo, cara. Um pouco exagerado o Mourinho, né? É um patrimônio histórico do futebol esse cara. Mas falando em cuecas, outro treinador pra lá de carismático, tem uma história curiosa envolvendo a cueca do Cristiano Ronaldo. E agora que eu percebi que a gente começou o vídeo falando de cueca, vamos terminar também, né? Pois é, antes da final da Champions League de 2018, entre Real Madrid e Liverpool, o Jürgen Klopp percebeu que o time tava meio nervoso no vestiário antes de enfrentar aquele Real histórico, né? E na pré-eleção ali antes do jogo, então, ele simplesmente levantou a camisa para mostrar para os jogadores a sua cuequinha. E revelou que ela era da marca do CR7. Segundo o Wijnaldum, todos os jogadores do Liverpool começaram a dar risada e foi uma ótima maneira ali de quebrar o gelo, né? Mesmo que no final das contas, quem tenha quebrado alguma coisa foi o Sérgio Ramos, que quebrou o Salah no meio e ajudou a decidir a final a favor do Real Madrid. Toma aí a cuecada do Cristiano Ronaldo aí, porra. O momento de Champions do Kloppão foi quando ele estava numa entrevista coletiva ouvindo a pergunta de um repórter e ele não pôde deixar de notar e comentar de como a voz do tradutor era erótica. Very erotic voice, by the way, the translator. E nessa de entrevista coletiva teve uma icônica do Sir Alex Ferguson também, quando foi perguntado pra ele depois da final da Champions de 2010-2011, qual o jogador do Barcelona que ele gostaria de ter na sua equipe. E ele respondeu daquele jeitão dele, né, bem simpático. Essa é uma das perguntas mais estúpidas que eu já ouvi na minha vida. E aí ele foi lá e respondeu a pergunta. O jogador que ele gostaria de ter na sua equipe... O Mascherano. Obviamente a pergunta foi estúpida, porque aquele time do Barça tinha Lionel Messi. Se você deu pelo menos uma risadinha com esse vídeo, a gente tem outro de quase 1 hora só com momentos bizarros do futebol. Oxe, dei nada não, ué. Pra dar risada. Então clica aqui que vale a pena assistir, beleza? Não. Calma aí, calma 4 aí. Arsenal. Pronto, consegui pegar o vídeo aqui no finalzinho, calma aí. Vídeo excelente aqui do Eurofoot, não é à toa que eles são um dos maiores canais aqui do Brasil sobre futebol. Os caras merecem totalmente o reconhecimento que eles têm. Eu espero que um dia eu consiga chegar pelo menos um pouquinho perto disso aqui. Mas enfim, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês tiverem gostado, pelo amor de Deus, se inscreva no canal, deixa o like. O vídeo original tá aí na descrição. Se vocês quiserem se inscrever lá também, só veja o vídeo deles lá se vocês forem ver o vídeo completo pra não estragar a retenção dos caras. Mas né, esse tipo de coisa não vai afetar o canal dos caras não. Aqui ó, 300 mil views. Se você quiser, faça o que você quiser da vida. No mais, é o de sempre. Tchau.